Gente, eu precisava gravar esse vídeo porque, assim, as minhas amigas bandidinhas bandidinha desgraçada, eu quero longe da... não assistem House of the Dragon e eu queria tanto discutir as motivações dos personagens, principalmente as motivações da guerra, da legitimidade da Rhaenyra, dos argumentos dos verdes. E eu falei assim, gente, vou ter que gravar um vídeo. Principalmente porque no Twitter, que é onde tem muitas discussões, o pessoal que torce para os negros ou para os verdes é muito fechado. Eu sou certo, eles estão errados, aí ninguém quer discutir, eu preciso discutir, então vai ser em forma de vídeo. Bora! Olá, gente! Espero que você sinta muita vontade nesse canal que eu adorei. Hoje eu quero falar sobre House of the Dragon. Eu já fiz um vídeo sobre a série, sobre os personagens negros da série, o elenco negro da série, pensando algumas coisas que foram ditas sobre esse elenco maravilhoso que foi escolhido para a Casa Velaryon e para a Casa Targaryen também, porque Baeley e Rhaenyra são Targaryen, importante lembrar disso. Mas hoje eu quero falar sobre as motivações dos personagens, sobre os erros cometidos pelo lado dos negros, que levaram à guerra, e pelos verdes também, mas também pelos acertos, porque ambos os lados têm suas motivações corretas. Porque política, e já quero tratar isso aqui, não é sobre ética ou sobre moral. E principalmente no mundo de Westeros, que é regido por monarquia. Moral é a última coisa que a monarquia tem. Mesmo em épocas de paz, mas enfim. Antes de tudo, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário sobre as suas impressões de cada motivação, de cada lado dos verdes, dos negros, onde você acha que cada um errou. Eu quero falar mais daquilo que levou à guerra, não das consequências ou dos acontecimentos, mas o que causa a guerra. Então, deixa aqui o seu comentário. @Giovanni de minhas redes sociais, me segue lá para saber o que eu tenho a postar por lá. Mas sem muita enrolação, bora aqui pro vídeo. Basicamente, duas motivações, não só, mas duas grandes motivações causam a guerra. Do lado dos negros temos o argumento de que Rhaenyra é a herdeira escolhida pelo rei Viserys, então é dela o trono. E do outro lado, os verdes alegando que o primeiro filho homem é quem tem direito ao trono de ferro, se baseando no precedente criado pelo reinado do rei Jaehaerys. Então essas duas motivações vão movimentando lords, alianças para causar a guerra, né? O que vai levar à guerra. Claro que na série a Rhaenyra tem uma outra questão, que é a profecia da canção de Gelo e Fogo, mas só ela sabe disso, né? E os apoiadores dela não sabem dessa profecia e estão a apoiando por ser a herdeira escolhida por Viserys. E tudo bem que a Alicent na série também, agora que nós já assistimos o episódio 9, ela está sendo movida por uma interpretação equivocada do que o Viserys disse. Mas os apoiadores do Aegon apoiam por ele ser homem. E aí, o que eu tenho a dizer aqui é, tem lado errado? Tem lado certo? Onde começa o erro? O que causa a guerra, na verdade, né? E várias coisas causam. Mas eu quero começar falando dele. Rei Viserys, o primeiro do seu nome, da casa Targaryen. Eu acho que Viserys é um dos maiores ou maior responsável por essa guerra. Na verdade, nem pela guerra, mas pela instabilidade que leva à guerra em Westeros, que leva à dança dos dragões. Porque Viserys não teve pulso firme para legitimar de fato Rhaenyra no decorrer dos anos em que ela foi crescendo, né? Você tem que ter muito peito para bancar uma contradição. E o que acontece? Viserys é o rei que vem depois do Jaehaerys. Jaehaerys é considerado o melhor rei da história de Westeros. Reinou por mais de 50 anos. Então é o pacífico e mais do que pacífico, é o sábio, o rei sábio, né? É o rei que gerou paz em Westeros, que trouxe uma tranquilidade para o reino depois de tanta guerra, porque, né, quem veio antes dele a gente sabe bem. Meio cruel. Então o Jaehaerys vai ser sempre o exemplo de bom rei e futuramente lords e pessoas do reino vão usar Jaehaerys como referência, porque o sábio governou por mais de 50 anos. E é justamente no reinado do Jaehaerys em que se define, de uma vez por todas, que o homem ou a linhagem masculina tem mais direito ao trono que a mulher ou a linhagem feminina. Isso é uma lógica misógina daquele reino, né? Daquele mundo, na verdade. Só que, querendo ou não, é uma decisão que acontece dentro do reinado do Jaehaerys. Onde eu quero chegar? Obviamente, futuramente, isso pode voltar à tona no momento onde uma mulher queira ascender ao trono e alguém pode questionar. Nossa, mas o reinado mais sábio da nossa história, que foi o do Jaehaerys, decidiu que homens têm mais direito. Então é aqui que eu quero chegar. Viserys tinha que ter muito peito para se contrapor a uma decisão do reinado anterior. Ele é o rei que vem logo após o Jaehaerys,
que decidiu que homens têm mais direito ao trono. E Viserys decide eleger uma mulher, escolher uma mulher, a sua filha, como herdeira ao trono. Ele precisava ter muito peito para bancar isso. E por mais que ele fosse um bom homem, enquanto rei ele não conseguiu bancar isso. Aí por que eu estou falando de Viserys, dos erros de Viserys? Ele tinha sim o direito de bancar sua filha como herdeira, podia, e não só tanto podia como ele fez, né? Só que assim, a partir do momento que você está bancando esse contraponto, né, se contrapondo ao rei anterior, você precisa ter 3 vezes mais obrigação de o tempo todo bancar sua decisão. Depois que Viserys elege, pelo menos na série, Rhaenyra como a sua herdeira, ele não reforça isso continuamente. Ele não faz isso se tornar rotina na cabeça das pessoas. Ele precisava continuamente reforçar que Rhaenyra era herdeira. E não só individualmente, como ele faz em alguns momentos. O Otto questiona quem vai herdar o trono já que o Aegon nasceu. Ele reforça para o Otto. Assim como ele reforça para o Lord Lannister que, Rhaenyra, se casar, não vai morar em Castle Rock, vai morar em Porto Real por ser herdeira ao trono. Porém, se existem movimentações que estão questionando se Aegon vai sentar no trono, ele não pode reforçar a herança da Rhaenyra só individualmente. Ele tem que fazer isso coletivamente. É muito importante lembrar que muito do poder da monarquia está na imagem que ela constrói. A legitimidade da monarquia está na imagem dela, na elegância, na imponência. Então, imagem é poder e monarquia sabe disso. Então, por exemplo, por que quando a Rhaenyra, 5 anos depois de ter sido escolhida como herdeira, por que esse homem não faz um torneio, por exemplo, já que o Westeros adora um torneio? Tipo, um torneio para reforçar a herança de Rhaenyra ao trono, para que ela apareça bela, imponente em um torneio e que aquela imagem naturalize na cabeça das pessoas para que tenha mais facilidade de aceitá-la ao trono quando chegar a hora dela assumir. Por que, por exemplo, o Viserys não dá a ela um lugar mais respeitável dentro do pequeno conselho? Ok, ela servia ali vinho para as pessoas e era comum que inclusive filhos de reis ou rainhas servissem ali no pequeno conselho. Mas a partir do momento que ela se torna herdeira, ela precisa ter um lugar mais respeitável ali dentro, ser ouvida, poder ter decisões, mesmo que inicialmente não fossem decisões de coisas muito importantes. Mas acho que Viserys deixou muito a desejar nesse quesito. Cara, coloca sua filha sentada no pequeno conselho, faz ela ser ouvida, faz ela falar, faz ela ter direito de tomar decisões nesse espaço para que fique cada vez mais naturalizado na cabeça das pessoas que ela é herdeira de fato ali. Aí, quem defende os negros, e não vou mentir, eu tenho uma torcida muito maior pela Rhaenyra do que pelo Aegon, mas é importante lembrar que não basta Viserys dizer uma vez que ela é herdeira e que está dado, que está pronto. Não, gente. Ele precisa não só dizer, como reforçar continuamente que ela é herdeira. E não só reforçar para uma ou outra pessoa, mas com frequência para o reino inteiro. Para o reino inteiro. E Viserys falhou miseravelmente nisso. Enquanto rei, ele falhou muito. Principalmente porque ele é o rei que está se contrapondo à decisão do reinado do Jaehaerys, cara. Ele tinha obrigação, 50 vezes mais obrigação de: estou bancando a minha filha como herdeira e estou continuamente reforçando isso para garantir que se naturalize isso na cabeça das pessoas. Não fez isso, causou o que causou. E para piorar a situação, eu acho que em algum momento a Rhaenyra também foi desleixada com isso, pelo menos na série. Na série dá a entender que ela ficou 6 anos longe de Porto Real por conta da hostilidade que é aquele espaço, principalmente por conta das pessoas questionando a bastardia dos filhos dela com Laenor. Só que, cara, se ficar 6 anos fora da sede do reino, 6 anos fora dos assuntos do reino, se fazendo distante daquilo que vai ser seu no futuro, é um erro. É um erro. Você precisa se fazer presente. Você não precisa morar na Fortaleza Vermelha, mas tu tem dragão. Vá lá com frequência. Vá com o símbolo máximo, inclusive, do poder que é esse dragão. Se fazer presente, saber o que está acontecendo, quais são os problemas do reino. Ficar esse tempo todo fora da Fortaleza Vermelha, perto do Trono de Ferro, é abrir margem e criar rachaduras em um lugar que já existem rachaduras, assim. O Westeros já estava com várias rachaduras por conta dessa decisão do Viserys elegê-la como herdeira, e as coisas só pioram pelo Viserys não ter postura e firmeza nessa decisão,
e pela própria Rhaenyra não se fazer tão presente em algum momento, assim. Então, esse erro meio que acaba justificando muito a postura de quem se coloca contra a Rhaenyra, porque, tipo, ela nem se interessa pelo reino, cara, ela nem tá aqui. E aí, quando o Viserys morre, alguém no Pequeno Conselho diz que já fazia mais de 20 anos que Viserys havia colocado a Rhaenyra como herdeira e que muita gente já tinha até morrido, assim. É uma fala cínica, porque tá querendo legitimar o seu lado, mas é uma fala que tem sentido, porque é isso. Faz mais de 20 anos que Viserys escolheu ela como herdeira e durante esse tempo todo ele mal fez questão de afirmar continuamente que ela era herdeira. Mas afirmar com peso, afirmar de forma pesada, sabe? Investir nisso, investir nesse discurso de Rhaenyra como herdeira ao trono, de fato. Então eu acho que um dos maiores erros desse lado aqui dos negros tem um pouco de erro da Rhaenyra, mas tem principalmente do Viserys. Eu acho que ele causa a maior instabilidade no reino, não tendo uma postura firme em relação a defender sua filha. Acho que na série isso é mais evidente, assim. Ele não tem uma postura firme de defesa de Rhaenyra. Mas não deixa de ser legítimo, né? Foi ele, rei, que definiu que ela é herdeira, então ela deveria sim ser herdeira ao trono, porque o rei decidiu isso. E as argumentações de que ela é herdeira porque o rei decidiu são completamente válidas, porque numa monarquia a palavra do rei é lei. Mas há uma contradição aí legal que é, a palavra do rei é lei, mas até que ponto? Quando ele morre deixa de ser lei, será? Fica aí as questões. Já ao lado dos verdes, acho que os maiores erros estão, principalmente na série, do lado do Otto Hightower, né? A Alicent também, mas acho que o Otto Hightower tem ali um dos maiores causadores dessa instabilidade, assim. O rei decidiu a herdeira, já disse que não vai abrir mão dessa herdeira e ele continua criando rachaduras no reino, confabulando para colocar Aegon no trono. E o que mais fica escancarado é que a própria Alicent olha para o seu filho, Aegon, e vê o quanto despreparado ele é, o quão desleixado ele é com as obrigações, o quanto ele não é um cara bom para ser rei, sabe? Tá na cara de todo mundo, principalmente dela e do Otto, que Aegon não tem condições de ser rei. O Aemond até tem, porque o Aemond estuda história, filosofia, pelo menos na série dá a entender isso. O Aemond, irmão do Aegon, é um cara muito mais preparado para o reino, mas ainda assim ser usurpação, se a gente for pensar aqui na Rhaenyra como herdeira legítima. Mas tipo, cara, Aegon não tem condições de ser rei, mesmo assim o povo tá insistindo que esse cara tem que ser rei só porque ele é homem. Então não dá pra tirar, em hipótese alguma, a culpa dos verdes, né? Tipo, tá ali o Otto Hightower insistindo pelas costas do rei que Aegon deve ser rei, mesmo com o Viserys já tendo decidido que Rhaenyra é a sua herdeira legítima. É o mão do rei indo contra o seu próprio rei, nas costas dele. Então, assim, é muito visível que ambos os lados cometem esses erros que, na nossa cara, meu Deus do céu, são erros muito absurdos, assim. De um lado, o Otto Hightower contradizendo a si próprio, né? Contradizendo ao seu próprio cargo enquanto mão do rei. Não que o mão do rei tenha que ser completamente cego em relação ao rei, mas, poxa, seu rei decidiu já quem é herdeira. Para que se pôr contra isso? E do outro lado, porque se pôr contra a decisão do rei é causar mais instabilidade, sabe? É aflorar os ânimos, é criar um clima para guerra que seria evitável, sabe? Seria evitável uma guerra. Pelo menos da parte dele e da Alicent, assim. Mas eu ainda acho que mesmo sem Alicent e mesmo sem Otto, muita gente questionaria a Rhaenyra no trono se ela, por ser mulher, assim. Porque eu acho que o Otto Hightower fortalece essa instabilidade, fortalece esse clima de guerra, insistindo tanto que o Aegon seja rei. Mas ambas as motivações são muito válidas, assim, dentro daquele universo. Por um lado, Rhaenyra por ter sido escolhida herdeira pelo seu pai, que era o rei, e do outro lado, os verdes enxergando, e não só os verdes, mas parte do reino, não vendo o Viserys continuamente reforçar essa legitimidade da Rhaenyra, vendo a própria Rhaenyra em algum momento não presente nos assuntos do reino, e por conta do precedente do rei Jaehaerys, assim. E isso é o que mais legitima os verdes, né? O reinado do Jaehaerys decidiu que homens têm mais
direito ao trono que as mulheres. E é nisso que eles vão se basear, assim. E se basear na própria contradição do Viserys, de se contrapor ao rei de Jaehaerys, escolher uma mulher como herdeira e não reforçar essa mulher como herdeira continuamente. Só queria trazer isso à tona porque, cara, como é legal discutir o Westeros, como é legal discutir as contradições da política de Westeros, porque é isso. Eu acho que no final das contas era uma guerra inevitável. Independente de Otto ou de Alicent, em algum momento haveria treta, porque Rhaenyra é mulher, sabe? Eu vi uma pessoa postar no Twitter que assim... Tudo culpa da ambição dos Hightower, que não tem nada a ver com o gênero da Rhaenyra. Gente, tem tudo a ver com o gênero da Rhaenyra. Por que a Rhaenys foi preterida na sua legitimidade ao trono? Porque ela era mulher. Basicamente isso. E a questão de gênero é tão forte aqui que depois que Rhaenyra morre, nenhuma mulher mais Targaryen sobe ao trono de ferro. E na verdade as mulheres Targaryen que vêm depois de Rhaenyra sofrem o pão que o diabo amassou. É horrível. A história das mulheres Targaryen é horrível. Não só das mulheres Targaryen, das mulheres de Westeros, mas tipo, só o fato de depois de Rhaenyra nenhuma mulher ascender ao trono, ou de nem isso ser cogitado, e mais do que isso, o título de rainha da Rhaenyra ser retirado e ninguém repor esse título depois, é prova de que o gênero dela causaria a guerra, querendo ou não, com Otto ou sem Otto, com Alicent ou sem Alicent. Deixa aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre essas motivações, deixa aqui a sua opinião, vamos construir e debater junto sobre isso. Compartilha esse vídeo para que chegue mais pessoas. Espero que tenha feito sentido. E me segue nas redes sociais também. E, gente, é isso. Acho que agora eu tô até mais leve. Até o próximo vídeo. Beijos.